Vamos lá, deixa eu... Oi, gente. Tudo bem? Se você está vendo esse vídeo é porque você teve acesso à área de usuários registrados aqui do blog. Esse vídeo é a edição do Hangout que a gente fez ao vivo no dia 8/11. Nós tivemos mais de 200 visualizações. Tivemos muito problema durante o Hangout, né? Mas a edição ficou bem bacana. Uma forma que eu tenho aí de agradecer a vocês é estar publicando esse vídeo hoje e dizer que o Embarcadero nos contactou, pediu para que a gente não colocasse o vídeo completamente público. Então eu gostaria de pedir a vocês que mantivessem esse vídeo como restrito aí. Muito em breve vocês vão entender o porquê, mas por enquanto ainda é sigiloso, tá bom? Então, brigadão, bom vídeo para vocês. Tundu, tundu, tundu. Se divirtam aí. Até mais. Olá pessoal, eu sou o Anderson Gomes e a partir de agora eu vou compartilhar com vocês a experiência de transmitir uma aplicação para a loja do Google, né, a Google Play. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, ela é próxima do que a gente apresentou lá na Embarcadero Conference, então vocês vão estar vendo aí com os slides aí da Embarcadero Conference. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos passar por todo o processo de transmissão desse aplicativo para a loja, mas vamos também passar pela IDE do Delphi, do RadStudio. Então nós vamos configurar essa IDE, configurar a nossa aplicação para que ela tenha um aspecto mais profissional. A gente vai apresentar aqui alguns aspectos, como o que você precisa ter para enviar essa aplicação, como criar essa conta do desenvolvedor que você vai criar aí na loja de aplicativos. Se você for cobrar por essas aplicações que você passe a enviar, como é que funciona esse processo de cobrança, como funciona a divisão desse dinheiro, né? Então, como ficariam esses dividendos aí entre você como o fornecedor de conteúdo e o Google como a loja. Delphi, aí nós vamos subir a nossa aplicação, né? Preencher todo o processo de envio dessa aplicação para a loja, e eu botei aqui como bônus, porque são alguns slides que eu comentei na outra apresentação que eu fiz lá na Embarcadero Conference, e aqui por ter um tempo maior, né, lá o tempo foi reduzido, aqui por estar com um tempo maior nós vamos entrar nesses slides aí, com qual a gente tem dicas e algumas coisas bem interessantes para que você possa deslanchar aí com as suas aplicações também. Bem, o que você precisa ter para poder enviar suas aplicações para a loja do Google? Basicamente é simples, você precisa ter uma conta do Google, um cartão de crédito que aceite transação internacional e $25. Esses $25, obviamente, é o que você vai pagar no cartão de crédito para ativar a sua conta de desenvolvedor. É um pagamento único. O processo é bem simples. Você efetua esse pagamento e já dali já estaria apto a fazer essas transações de envio de aplicação lá para a loja. Então, basicamente, o endereço que você acessa é play.google.com/apps/publishing. Você acessando esse endereço, logado com sua conta do Google, né? Você vai fazer a leitura dos termos, efetuar esse pagamento dos $25 e logo em seguida o Google vai habilitar a sua conta de desenvolvedor. Essa conta de desenvolvedor, a partir do momento que você acessar esse endereço novamente, com ela já habilitada, é muito próxima da que eu vou mostrar mais para frente aqui, que é a minha conta de desenvolvedor.
E ali você começa a ter o acesso às estatísticas dos seus aplicativos, você passa a ter acesso a enviar versões betas, uma série de coisas aí que é muito bacana. Esse ambiente das aplicações mobile pelo Google é muito legal. Tem muitos recursos que a gente não tinha quando estava falando lá de aplicação desktop, mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Então, depois de criar essa conta de desenvolvedor, aqui você vai preencher os dados lá, com os dados do cartão de crédito, autorizar o pagamento, e logo em seguida vai ser criada a sua conta, vai ser disponibilizada. Um ponto interessante aqui é o seguinte: essa conta de desenvolvedor, ela já te possibilita enviar conteúdo para a loja. Nós estamos falando de aplicativo, mas a conta ali ela é de conteúdo, tá? Então você já conseguiria enviar conteúdo. Só que o conteúdo gratuito. Se você for fazer uma transação envolvendo dinheiro, ou seja, você precisa receber do Google, você precisa ativar também a sua conta mercante, que é a conta Wallet, que a gente chama, né? Então, para ativar a conta Wallet, você vai fazer esse acesso e também fazer apenas alguns preenchimentos. Muito simples também o processo de preencher aí a conta Wallet. A gente vai fazer a entrada nessa conta Wallet já também, para poder verificar como fica. O processo seguindo aí, como é que funciona no momento que você decide que vai cobrar pelo seu aplicativo, como é que funciona essa cobrança? Basicamente, a divisão ela é feita 70-30. Você, como produtor de conteúdo, teria 70% do valor e o Google, como o seu revendedor, vamos botar assim, teria 30%. Uma aplicação que você venda na loja do Google, né, na Google Play, por R$1 ou $1, por exemplo, 70% dela vai para você e 30% para o Google. Então, 70 centavos de dólar dessa aplicação de $1 são seus. 30 é do Google, é a taxa que ele vai te cobrar para fazer essa venda. Porém, desde novembro de 2014, o governo brasileiro passa a fazer uma cobrança de imposto retida na fonte de qualquer pessoa que tenha conteúdo recebido em outra moeda que não seja o real. Então, o governo faz uma taxação de 25%. Então, você pegaria nessa conta que a gente apresentou aí, em que você ficaria com 70 centavos, né, 70%, dessa taxa que te sobrou, você vai aplicar aí uma taxa de 25% de imposto e vai ficar apenas com o restante. Nesse caso, a conta seria 70 centavos, vou aplicar 25% em cima disso, e você vai ficar aí com 52 centavos. Tem uma mordidinha aí do governo nessa aí, e que acaba trazendo a gente para um pouco para baixo nessa divisão. No final das contas, uma aplicação que você venda lá, disponibilize ela na loja por $1, você só ficou com 52 centavos dela e não os 70 que o Google te ofereceu no negócio. Ou seja, o governo entrou aí como um sócio seu, ok? Eu vou fazer alguns acessos aqui agora, só para a gente ter noção de algumas coisas a mais. Vamos chegar aqui no Firefox e acessar a Google Play, play.google.com. Então nós vamos acessar aqui, vamos pesquisar, por exemplo, por embarcadeiro. Repare que quando a gente pesquisa por embarcadeiro e clica aqui em Apps, então é mostrado aí uma série de aplicativos que, teoricamente, trazem o nome embarcadeiro. Tá? Nós temos aqui o Firewire App Preview, uma aplicação aí da EDN Mobile, da própria embarcadeiro, um aplicativo de exemplo que eu fiz lá para o Embarcadeiro Conference. Vamos pegar esse cara e deixar ele na tela aqui, tá ok? Então tá aí. Agora nós vamos voltar para a nossa apresentação e vamos trocar de tela aqui no nosso compartilhamento. Por quê? A gente vai entrar agora na parte prática. E quando a gente entra no Delphi, a gente precisa lembrar o seguinte: nós estamos falando de desenvolver a aplicação móvel. É um processo que é relativamente novo. Nós estamos falando aí, Android no Delphi tem aproximadamente 3 anos, né?
Ele veio com a chegada do XE5 e nesse processo a gente acaba aprendendo muito com o passar do tempo. Tivemos algumas alterações de versão, uma série de coisas aí que vão sendo uma espécie de norte nessa evolução do Delphi aí pra gente. A gente passa a compartilhar o Delphi aí com vocês. Create a new multi-device application. Essa aplicação ela vai fazer o seguinte, ela é parte inicial do sistema chamado Kelvernal. Então nós vamos fazer aqui, ó, um Kelvernal. E para a segunda imagem aqui, vai ser a Deus está vendo. Cadê Deus está vendo? Vamos fazer o mesmo comportamento aqui para a imagem. Colocar listagem para ocupar tudo. Ok? Tá, essa é a nossa aplicação. Vamos mudar aqui para Android. O ponto que a gente vai falar aqui é o seguinte. Project Option, primeiro passo. Permissões de usuário. Isso é fundamental. Fundamental que você tenha noção do que você está pedindo ao seu usuário para liberar no aparelho. Por quê? Já vem por padrão algumas coisas aqui selecionadas. Então, o que você precisa ter noção? Se sua aplicação, por exemplo, não usa leitura do acesso do telefone, não peça. Se a sua aplicação não vai solicitar conexão com a internet, não peça isso no seu arquivo manifesto. Não peça isso como uma característica da sua aplicação. Não solicite essa autorização. Não peça essa permissão. Por quê? O que vai acontecer? Digamos que você tem uma aplicação que você diz que ela só faz uma conta. E essa conta, você vai tentar fazer essa conta, sei lá, uma conta simples. 5x5. Beleza. Precisa de internet para isso? Não. Só que você vai e pede. Você já vai gerar uma suspeita no usuário. O usuário não vai querer ficar com essa aplicação ali, ou fazer a instalação dessa aplicação, uma vez que você está pedindo uma coisa que, teoricamente, não tem por que você ter. Então, muita atenção em relação a isso. Eu vou olhar aqui mais até para as configurações de release. A gente vai partir aí para o release. Então, fundamental isso aqui. Só peça autorização do usuário para te permitir acesso ao dispositivo dele daquilo que você realmente vai utilizar na sua aplicação. Fora isso, não peça. Outro ponto aqui que a gente vai fazer, deixa eu antes de entrar aqui, vamos fazer o seguinte, o ideal é sempre fazer isso aqui, tá, gente? Eu vou salvar esse projeto, então nosso projeto vai chamar Kelvernal. Enquanto isso, deixa eu ir falando com vocês aí o seguinte, pessoal. Acontece agora nos dias 15, do dia 15 ao dia 17, a Code Rage Internacional. Nós vamos ter palestrantes brasileiros participando dessa vez. Mais uma vez, né, o Kelvin já tinha participado no ano passado, esse ano ele participa novamente. Então, nós vamos ter Vic Fernandes, vamos ter César Romero e vamos ter o Kelvin. Deixa eu tentar botar essa imagem aqui então, ó, que aí eu já aproveito para mostrar. Beleza, né? Eu só queria mostrar isso aqui a vocês, é o seguinte, a gente às vezes faz algumas coisas, faz meio que na brincadeira e acaba sem querer acertando. Eu quando fiz lá em março, né, antes do Francesco nascer, antes do meu filho nascer, eu fiz essa aplicação, foi a aplicação que a gente, na postagem 100 do blog, acabou fazendo ela. Então eu queria mostrar a vocês o seguinte, essa aplicação, de março até hoje, está aí com 10 mil downloads, mais de 10 mil downloads. Ela é uma aplicação que ela não foi feita para ficar no celular das pessoas, né? Porque ela é uma aplicação apenas para acompanhar a gestação. Então, vamos supor, a mamãe vai lá, instala a aplicação, acompanha a gestação e tira a aplicação. Então, ela teve mais de 10 mil downloads de março até hoje. Então, a gente está falando aí, março até hoje, nós estamos com o quê? 8 meses, né? São mais de 1000 downloads por mês. Então, assim, só para a gente ter noção que pode atingir alguns números que chegam a ser assustadores. Então, ó, vou voltar aqui, continuar de onde eu parei. Vou trocar a imagem de novo, vamos botar o Kelvin. Essa palestra, Marildo, ela acaba sendo muito
muito, não vou dizer superficial, né? Porque o meu cuidado com ela, na verdade, foi mais em relação a isso. Não torná-la tão superficial lá na Conference. Eu queria passar mais do que o preencher as telas lá do Google Play, eu queria passar mais a preocupação que eu tenho de passar algumas dicas para quando você mandar, não mandar com o erro que o pessoal está mandando e algumas coisinhas bobas que a sua aplicação acaba perdendo, como é que eu vou dizer, visibilidade, tá? Então, ó, vou chamar aqui de Kelvernal. Então, chamei o projeto de Kelvernal. Vou dar um salvar, não vou dar nome da Unity, não vou fazer nada. Kelvernal. Então, salvei. Ok. Vou dar um build aqui, só para a gente poder analisar uma dica que eu já passei algumas vezes aí. Quando você dá o build lá no ambiente Windows, né? O que acontece? O compilador ele gera já o executável, não é isso? Para você conseguir rodar ele já na aplicação, tá? Já rodar ele no sistema operacional. Quando a gente faz isso aqui no Android, né, quando você aponta para o ambiente Android, ele não gera o executável, né, ele não gera o APK. Ele simplesmente monta as estruturas necessárias para que esse APK venha à tona logo em seguida. Então, vou dar aqui um Show Explorer. Ó. Nós acabamos de dar um build no projeto. Então, dentro da pasta Android, Release, repare aqui, ó, ele criou os SOs, os arquivos de definição, o XML, criou quase tudo. Ele não criou o executável. Com o projeto salvo, o que você pode fazer? Você nem precisa ter um dispositivo conectado aqui, tá, gente? Basta você vir aqui, ó, em Deployment e clicar na opção Deploy. Quando você faz este processo, aí sim, ó, ele vai fazer a criação do APK. Então ele está montando aqui tudo, ó, e já vai colocar nosso APK aqui dentro da pasta bin. Essa dica aí precisa ser levada em consideração se você, por exemplo, não tiver a disponibilidade do aparelho ali na hora para fazer o procedimento. Vamos voltar aqui, só aproveitando aqui, me veio um insight aqui da palestra lá na hora. Alguém me perguntou em uma das palestras sobre e a aplicação quando ela tem um banco de dados e eu vou fazer uma atualização na aplicação, ou seja, eu estou mandando uma segunda versão, o cliente já tem ela instalada, o cliente, o usuário, né, já tem ela instalada e o banco de dados está indo agora. Como é que eu faço? Quando eu mandar os dados, o cara vai perder os dados? Não, aqui, ó, quando você manda os seus arquivos, você tem essa configuração aqui que precisa ser vista. Ó. Se você vai fazer o override lá na aplicação client, no Active Client. Né? Então, se você botar um nunca fazer, o que vai acontecer? Ele vai olhar, se esse arquivo já existir lá, ele nunca vai trocar pelo arquivo que você está mandando. Então, por exemplo, uma situação dessa, eu até expliquei isso aí lá, uma situação dessa que a gente está falando de banco de dados, o que vai acontecer? Você pode mandar os scripts alterando a estrutura das tabelas, você pode mandar script que vai fazer inserção de dados, mas nunca mandar, por exemplo, se é uma aplicação em que o cara já digitou dado lá e você não quer que esse dado que ele digitou se perca, você vai nunca mandar com que ela seja sempre trocada, sempre feita o override. Então, é só uma dica aí que a gente, me bateu esse insight aqui, então desmarcou ali para não trocar, né? Você pode até fazer isso nos seus testes aí, eu sempre sugiro testar tudo antes, tá, gente? Então, nos seus testes aí, você pode fazer o seguinte, pega uma imagem, chama ela de imagem 1, e bota, por exemplo, essa brincadeira que a gente está fazendo aqui com a imagem do Kelvin, você bota uma laranja. Aí na segunda vez que você for mandar a sua aplicação, manda com a imagem 1 sendo uma outra coisa e marca como não. Você vai notar que a imagem não vai ser trocada. Então essa opção do deployment, ela serve para gerar a aplicação assinada, o APK, tá ok? Vamos voltar lá na parte em que a gente perdeu a visibilidade lá, que é no Project Options. Tá? Falamos de permissão,
embora vocês não tenham visto muita coisa, né? A tela a gente se perdeu, mas enfim, a ideia aqui, no que eu falei de permissão, é realmente mantermos a fidelidade do que você realmente precisa com o que você vai pedir ao seu usuário que libere do aplicativo, do device dele para você. Ponto super importante para dar o ar profissional à sua aplicação. Vir aqui no Project Option Application e trocar, pessoal, essas imagens. Colocar um ícone que seja condizente com a sua aplicação. Se possível, um ícone que te dê unicidade, que te dê identidade lá na loja. Mas naquele aplicativo lá, tempo de gestação, se você for lá na loja agora e olhar ele, eu peguei uma imagenzinha, eu botei no bolso da camisa polo do marido que está abraçado com a esposa grávida, eu botei um símbolo do Delphi. Então, assim, são coisinhas que acabam dando um ar único à sua aplicação. Isso é sinal de atenção. Você está dando atenção ao processo, você está dando atenção naquela aplicação. As telas de splash também, você há de se lembrar que não existia a tela de splash nas versões anteriores. Isso veio com o tempo, se eu não me engano, entrou no XE7. Mas no XE5, poxa, tinha o Nine Pixie, era um negócio muito louco que você fazia para poder fazer a aplicação. Ele existe até hoje, você pode usar. Qual vai ser o comportamento dessa tela, se ela vai ser espelhada, se ela vai ser esticada, tá? Então isso aqui também é super legal você colocar na sua aplicação. Agora nós vamos chegar aqui no ponto de convidar vocês a prestar mais atenção. Então, ó, estou aqui com Release, ok? Project Options. Deixa eu dar uma passada rápida aqui nessa parte de orientação. Já me surgiu uma dúvida uma vez de alguém me perguntar: eu quero que a minha aplicação trave. Então, é bem aqui, ó, em orientação. Essa situação aqui, você manda isso para toda a sua aplicação. Você diz que a sua aplicação vai ter esse comportamento. Então aí, ó, você tem na home, retrato ou paisagem, e você passa isso para toda a aplicação. Lembrando que você também pode passar isso no form lá dentro via Delphi. Depois você pode fazer isso para cada form. Ou seja, a aplicação funciona assim, mas eu quero que esse form funcione em outro formato. Então aqui você consegue travar essa aplicação. A parte que eu disse a vocês, que eu considerava de suma importância, é esta parte aqui. Por quê? O pessoal está comentando muito de esquecer isso aqui. O nome do pacote é um nome que determina a unicidade da sua aplicação lá na loja. Tá? Então é fundamental que você entenda que pode ter aquela aplicação minha com o nome de tempo de gestação, aquilo é como se fosse só o rótulo dela. Mas pode ter um monte de aplicação que tenha aquele mesmo rótulo, aquele mesmo label, né? E o nome interno da aplicação, o nome que o Android entende, é aqui, é o nome do pacote. Como é que isso aqui é composto? Basicamente é o seguinte, você vai colocar aqui, quando a gente está falando de empresas, então, o que é comum se fazer? Vamos supor que a sua empresa chamasse minions.com.br. Então você colocaria aqui br.com.minions e essa variável aqui, nome do módulo, é exatamente o nome que você deu lá no Project Manager para a sua aplicação. Vai ser o ponto .apk seu lá, né? Basicamente é isso. E aqui, ó, o label que vai aparecer é o quê? O seu nome do módulo. Version code é o mesmo que está ali em cima, ó. Virou. Quando você está fazendo um processo de envio para a loja, esse version code é o que determina qual é a real versão da sua aplicação em termos de submissão. Ou seja, se você enviar uma aplicação para a loja com o nome de versão que o usuário vê lá na loja, por exemplo, sendo 1.00, igual essa que está aqui, e eu fiz o primeiro upload dessa aplicação como version code 1, eu posso mandar um version code 2 com o mesmo nome 1.00, que o que vai acontecer? O Android vai entender
para todo mundo que tem essa aplicação sua que existe uma atualização, embora o número não tenha mudado. O número de versão mudou? Não, mas o número de upload da sua master ali, do seu version code, mudou. Ele foi incrementado. Então, o que o Android vai entender? Temos que atualizar todo mundo que tem o version code 1, por mais que a versão name, tá, não tenha mudado. Aqui também você tem uma situação em que isso precisa ser muito, mas muito bem entendido, porque quem cuida desse versionamento não é você. A partir do momento que você sobe essa aplicação, o Google entende que é uma versão nova e já dispara para o pessoal, tá? A gente vai passar nessa fase aí também de verificar isso, para saber aí qual é a versão, como é que vai funcionar. Provisionamento. Esse é o cara que possibilita realmente você mandar a sua aplicação para a loja. Então eu vou fazer aqui, ó, uma Key Store. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. A Key Store é a chave que dá a unicidade, é a chave de assinatura da sua aplicação. Então, eu vou criar uma nova Key Store. Vamos chamar ela de Hangout. Ok? A senha vai ser Hangout. Beleza. O alias dela vai ser Hangout também. Vou botar tudo Hangout aqui, viu, gente? Não precisa fazer assim, não. Até a quantidade de dias, tá? Essa chave é válida. Então, você botar aqui uma aplicação que a chave é válida para 30 dias. Ela baixou, vai funcionar, depois a aplicação vai travar. Vamos botar aqui Landerson. E o resto a gente não precisaria preencher. Não vou preencher, então. Ok. Criou. Deixa eu falar uma outra coisa que eu percebi. Eu estou usando aqui o Berlin Update 1. Repare que essa tela de provisionamento, quando você seleciona Android, eu não sei em iPhone, eu nunca abri para iPhone, na verdade, essa tela, não tem o botão OK. O que vai acontecer? Se eu fechar aqui, ó, e voltar nela, ela não grava. Ó, ela não gravou nada do que eu fiz. Então eu vou pegar aqui de novo a Hangout. A senha foi Hangout. Pegar o certificado, ele pegou, já me deu a alias ali. Mas já reportei lá no pessoal do suporte da Embarcadeiro Brasil, que deve já ter repassado para o Embarcadeiro Matriz. Como é que eu resolvo isso, Anderson? Vai em qualquer lugar que tenha o botão OK e clica. OK. Selecionei uma outra janela e... Quando você vai em qualquer lugar que tenha um OK e faz isso, a informação fica gravada. Viram aí? Então, vamos falar de novo sobre a Key Store. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Se eu estava falando anteriormente sobre atualização de versão, você só consegue atualizar uma versão se a sua aplicação tiver a mesma Key Store. Ou seja, eu vou mandar a versão 2, ela tem que ter a mesma Key Store da versão 1. Por exemplo, aquela aplicação que eu mostrei a vocês, que já está lá com mais de 10 mil downloads, este animal que vos fala perdeu a Key Store dela. E aí, Anderson? Nunca mais eu consigo atualizar aquela aplicação. Ou seja, aquela versão lá vai ser única. Se eu for mandar uma nova, vai ser uma nova aplicação. O Google não vai entender que existe uma versão do tempo de gestação que o Landerson fez lá com aquele nome de pacote, mesmo nome de pacote, lembrando que é o que a gente dá aqui, ó. Então vou até tirar esse com o embarcadeiro aqui. Então não vai haver ou não vai ter como fazer aquela versão ali. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar e arrastar esse cara para cá. Então, olha lá, o nome de pacote. Lembra que eu falei com vocês para a gente olhar por embarcadeiro? Vou dar um voltar aqui, ó. Só para vocês verem o seguinte. O pessoal mandou a aplicação para lá, ó.
ocorrência digital, vamos pegar esse aqui. E não trocou lá o nome de pacote, olha lá, ó. Com o embarcadeiro. Aqui, o nome do rótulo do programa dele era esse, beleza. Só que, traduzindo aqui a Microsoft, poderia ter colocado br.microsoft. Ok? Tem mais gente aqui, ó. Então, assim, perdeu a oportunidade de marcar melhor ali o território da aplicação dele. Vamos pegar aqui mais quem? Deixa eu ver. Aqui, vamos lá, Rede Nazaré. Com o embarcadeiro, ponto, FMC. Ah, Anderson, é errado? Não, não é errado. Mas não é uma boa prática. Traduzindo, você tirar o com embarcadeiro ali é fundamental para que você dê a unicidade da sua aplicação. Sair aqui de novo, deixa eu localizar aqui o tempo de gestação. Tempo de gestação do Anderson Gomes está aqui. Só para a gente dar uma olhada rápida aí, pessoal. Ó, tem algumas resenhas. Downloads e instalações. Mais de 10 mil, menos de 50 mil. O ponto legal disso aqui, cara, é o seguinte. Vamos vir aqui, ó, dá para você ver as permissões. Deixa eu voltar lá para o Delphi. Então tá aqui. Vamos lá. Como é que vai chamar a nossa aplicação? br.kelver now. Ok? Então, Kelver now versão 1.0. A gente já tem lá, o provisionamento dele está feito, está aí, ó, está disponível. Então, versão 0. Aqui, se sua aplicação vai ter barra de título, tá, gente? Algumas pessoas já me perguntaram isso algumas vezes, é aqui que você determina. Então, eu vou dar um OK aqui, ó. E vamos passar dessa fase. No Project Manager, você colocou em Release, e uma outra configuração que você vai fazer aqui na plataforma Android é dizer que você está fazendo uma aplicação que ela não é de desenvolvimento, porque senão quando você for subir, ela vai acusar que é uma aplicação depurável. Então, você tem que mudar aqui para Application Store. Vou fazer sem conectar no aparelho, a gente vai fazer no formato que a gente estava fazendo. Vou dar um build. Deixa eu só fazer um outro retrocessozinho aqui rápido, que é o seguinte. A gente quando faz a assinatura da aplicação, por que hoje, por exemplo, a gente quando vai conectar o celular na IDE do Delphi para desenvolver, a gente sempre faz o processo de deixar o aparelho em modo depuração USB ativada, não é isso? Então, o processo da Keystore, por exemplo, quando você desenvolve uma aplicação e utiliza a Keystore, isso faz com que você não necessite do depuração USB, mesmo que você não mandasse para a loja. Então, não vou mandar essa aplicação para a loja. Se eu virar ela para Application Store e inserir uma Keystore nela, por mais que eu não mande para a loja essa Keystore, eu consigo fazer com que essa aplicação seja instalada naturalmente no aparelho, qualquer que seja o aparelho, sem estar com depuração USB ou ativada. Conforme eu falei, a ideia é a gente trocar algumas dicas aí com vocês. Então, em termos de preparar a sua aplicação, essa parte aqui é, no mínimo, essencial. Outro ponto aqui, ó, no Project Manager, que eu sempre aconselho também, a gente vai falar disso logo em seguida, que é a parte de tamanho de aplicação. Se você não for usar alguns desses recursos, você pode desativar, tá? Por exemplo, vou desativar Google Cloud Messaging. Se eu desativar ele, esse pacote não vai na minha aplicação, tá ok? Vou ativar aqui de novo. Isso vai reduzir um pouco o tamanho do seu pacote aí, do tamanho da sua aplicação. Essa questão de tamanho da aplicação, isso já foi meio que o modo borogodó na nossa vida aí, quando o projeto chegou, né? Quando a gente conseguiu, enfim, chegar ao ambiente Android com o Delphi. Então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, ó.
rapidinho, essa aplicação tem uma imagem grande e nada mais do que isso, né? Normalmente, quase 100% dos casos, tudo que você precisa carregar de start para uma aplicação, está aqui, vai dar esse tamanho. Ah, eu tenho 5 formulários, pode ser que dê o mesmo tamanho. Então, lá nas dicas ali mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então, nós temos ali a aplicação e vamos começar a brincadeira. Então, lá na loja, eu estou acessando aí o console de desenvolvedor. Deixa eu só mostrar aqui, ó, o tempo de gestação, ela está com 11.316 downloads. Estão visualizando aí? Então, ela tem 36 resenhas e aqui está a média. Deixa eu clicar aqui, ó. Quando você vem para cá, gente, eu fico, assim, bobado de ver esse grau aqui do Google nesse processo de manter você informado do que ele está fazendo aí, do que está acontecendo com a sua aplicação. Quando você vem para cá e clica ali, eu tenho as resenhas. Vamos lá, avaliações, resenhas, comentários. Então eu tenho aqui, ó, vários comentários, tá vendo? E aqui, ó, nessa visualização do site, o que vai acontecer? Repare que eu tenho detalhes de cada pessoa que comentou. Então, olha aí. Esse usuário que gostou do aplicativo, pelo que a gente está vendo, foi hoje, às 19h38, Kessia, né? Aí hoje, ó, quem sabe ela estava vendo aí com a gente. Perfeito, achou ótimo e tal, beleza. Aqui, ó, ela tem a versão 1, óbvio. Pode ser que eu faça a versão 2 e mude várias coisas aqui, para poder direcionar o usuário para outra versão, mas o Google, enfim, nunca vai trocar sozinho, tá? Qual é o aparelho dessa moça? Tá aqui, ó. Qual é a CPU utilizada, qual é o tamanho da tela, a densidade dessa tela, fabricante do aparelho, tá? Qual é o tipo de aparelho? Um smartphone, poderia ser um tablet, estaria aqui dizendo. Qual é a versão do sistema, qual é a quantidade de RAM do aparelho dela e qual é o idioma. Incrível, né? Ela não sabe que ela informa isso. Na verdade, você nunca parou para pensar que cada conexão que você faz com a loja do Google, você deixa esses dados lá. A gente vai olhar aqui um painel, que é o Android Dashboard. Então, isso aqui, ó, só para você ter noção, é como funciona hoje, qual é a configuração do mundo em relação às ativações de aparelhos Android. Aqui, dados coletados no período de últimos 7 dias, atualizados ontem. Então, olha aí, 0,3% usando a 7.0, 24% usando a versão 6, a 5.1 e a 5 juntos, para 33%, 34%. Essa visão aqui, muitas vezes vai direcionar você que for, por exemplo, homologar um aparelho. Ah, pô, eu vou homologar um aparelho, mas já está na cara que daqui para baixo não fabrica mais. Eu tenho 25%. Eu tenho que pegar daqui para cima. Deu para notar que mais da metade dos aparelhos está daqui para cima. Na verdade, mais de um terço deles. Mais da metade está da 5.1 para cima. Da 5 para cima, né? Então, sobre densidade, como é que está a densidade aí dos aparelhos? Aqui os tamanhos, tá? Se é TV, se é a tela grande. Então, você tem aqui, ó, tudo com percentual direitinho. Então, essa dashboard, ela acaba te orientando a que caminho seguir, se você ainda não está no meio desses dados. E se está, ou seja, eu preciso fazer minha aplicação compatível com o quê? Então, pegar essa turma aqui, ó, beleza. É quase todo mundo. Ok? Eu vou voltar para cá e nós vamos fazer como se fôssemos enviar um novo app. Vou chamar esse app de Hangout. Eu não vou enviar o aplicativo de uma vez, eu vou fazer o seguinte, nós vamos primeiro preparar os dados lá na loja. Então, ó, o Hangout está aí, uma breve descrição sobre o Hangout, que vai ser o nosso aplicativo. Obrigado pela
a ciência e presença de vocês. Descrição completa, vou botar a mesma coisa. E aqui, ó, entra a parte que eu falei com vocês, de dar um ar profissional. Tudo que está com asterisco aqui, ó, é obrigatório, tá, gente? Então, ó, ele me pede um ícone de alta resolução. Deixa eu achar minha... aqui em algum lugar que vai ter isso. Então, vamos pegar esse que a gente usou no app da WConf. Um ícone de 512. 512 por 512, tá lá. Subindo. Selecionar um recurso de 1024 por 500. Esse tamanho tem que ser idêntico, hein, pessoal? Se não for idêntico, não passa. Aqui, proporcional, 180 por 120. 180 por 120. Foi. Uma captura de tela. Vamos pegar uma captura aqui. Um screenshot de celular. Qualquer um. Vou pegar esse aqui. Ok. Um screenshot de tablet. Então, um screenshot de tablet. Aqui, as imagens de screenshot, você montando a sua aplicação e testando ela inicialmente, você já pode fazer isso, tá? Então, voltei para o telefone. Aqui, ó, qual vai ser o banner da imagem? Então, 1280 por 720. O tamanho tem que ser idêntico, viu? Então, 1280 por 720. Joguei mais um. Vai ter um vídeo, aqui você joga o URL do vídeo do YouTube. Vamos fazer uma brincadeira aqui. youtube.com/Landerson Gomes. Esse é um vídeo que eu joguei lá agora. Depois eu convido vocês a dar uma olhadinha lá. Então tá aí. Você pode te perguntar, Landerson, e a aplicação, quanto tempo demora? Em média, 2 horas. Se a sua aplicação não tem nenhum conteúdo violento, palavras de baixo calão, aquela coisa assim. Ou seja, se a sua aplicação é politicamente correta, é uma aplicação que não invade muito as permissões do usuário ali, algumas coisas mais loucas que você vai pedir, vou botar aqui humor, né? Foi um humor passar por tudo isso. Nível de conteúdo, vou botar todos. Essa classificação de conteúdo aqui, nós vamos chegar nela já já, tá? Que é a classificação IARC. Não vou enviar a URL, ok. Eu vou lá em cima dar um gravar, como rascunho aqui, ó. Tá? Ou seja, preenchemos o primeiro tracinho aqui. Ok? Vamos supor que o botão não está aparecendo. Por quê? Você pode clicar aqui, ó, por que não posso publicar? Ele vai te dizer, ó, falta fazer o download, o upload, é necessário escolher o país de destino, escolher se o app é gratuito. Então, vamos lá. Então, detalhes do app, classificação de conteúdo. Só depois que eu subir a aplicação, tá vendo? É preciso enviar a aplicação, é que ele vai fazer IARC. A classificação IARC, tá? Só para quem não sabe o que é, ela é um cálculo. E que faz aquela classificação etária. Às vezes você compra um joguinho e atrás tem para 13 anos. É com base nessa classificação aqui, de acordo com algumas perguntas que você vai receber. Vai responder, perdão. Então, qual é o preço da aplicação? Uma aplicação, quando você manda ela para a loja, você precisa definir o seguinte. Como é que vai ser cobrada essa aplicação? Ela vai ser gratuita ou vai ser paga? Repare o seguinte, se você selecionar ela como gratuita, ela é permanente, não deixa você mudar depois para paga. Quando você seleciona pago, o contrário já pode acontecer. Tá? Mas deixa eu te explicar o seguinte, por que ela é permanente? Digamos que você fez a aplicação, diz que ela é gratuita, 10 mil pessoas vão fazer o download, você voltaria aqui, mudaria ela para paga, na atualização o cara teria isso descontado. Ok? Não funciona assim. Depois que você escolhe gratuito, ela é gratuita. Então, paga, você faria aqui um esquema de precificação. Tá, deixa eu falar sobre essa questão de precificação. Como é que funciona? Você pode vir aqui, ó, escolher um preço para todos os países ou escolher preços específicos por país. Tá?
Só para você entender como é que funcionaria. E marcar em quais países que você quer que sua aplicação seja distribuída. Para a gente passar rápido aqui, vamos, como uma aplicação gratuita, vamos selecionar. Eu, particularmente, eu costumo fazer o seguinte. Eu pego ali alguns países da língua portuguesa e jogo. Tá? Não precisaria aí me preocupar se o usuário está entendendo. Ok? Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou marcar Brasil. Vou marcar Brasil e Argentina, tá? Obviamente não é o que eu disse de língua portuguesa, né, gente? Mas vou marcar os dois. Uma dica aqui, cara, que passa despercebido de todo mundo. FireMonkey tem um componente chamado Telang. Então, ó, Delphi Telang. Curiosamente é o meu que apareceu. Se você usar o Telang, você pode ter uma aplicação traduzida para diversos idiomas. O Telang, eu lembro que eu estava estudando ele, o Tatu fez uma pergunta sobre ele e eu acabei me aprofundando um pouco mais e joguei um artigo aqui bem legal. E esse artigo eu fazia a troca dele durante pelo menu de configurações do aparelho. Então, que você trocava a língua do seu aparelho, a nossa aplicação Delphi, tá, também mudava. Isso não é comum. Se você fizer sem o Telang, fizer uma aplicação bota lá, ela não vai mudar. Com o Telang, a gente consegue dar esse comportamento à aplicação. Então, você conseguiria, por exemplo, ter a sua aplicação para mais de um idioma, fazendo a utilização do Telang. Contém anúncios? Tá, vamos botar que sim. Deixa eu dar aqui mais um salvar rastro. Eu gosto de fazer isso aqui para não perder dado, tá, gente? Dicas de otimização, vamos dar uma olhada. Eu não tenho nada para tabs, também não quero mesmo não. Ok? Versão nós não mandamos nenhuma. E ele está agora faltando só a classificação e o APK, tá vendo? Então, vamos lá. Vou enviar o APK, procurar por arquivos. Aqui você pode procurar, pode também arrastar. Eu vou fazer arrastando. Tá? Então, vou pegar aqui o aplicativo que é o Vernal e jogar. Não entendi. Vamos tentar de novo. Tá. Para não correr o risco. Então, vamos lá. Marcadeiro. Nossa aplicação chamou que é o Vernal. Então, ó, tá indo aí, tá fazendo o upload da aplicação. Lembrando que a nossa aplicação já está devidamente assinada, já tem todo o aparato necessário para ela ser enviada para a loja. Se der algo errado, vai ter uma mensagem aqui dizendo que deu errado. Quem estiver usando o Berlim 10.1, update 1, né? Lembrando aquilo que eu falei, na tela do provisionamento não tem o botão de OK. Vai no menu acima, clica no OK que vai funcionar. Eu perdi muito tempo com isso. Olha, eu enviei o depurável. Vamos descobrir qual foi a lambança que eu fiz. Ou seja, eu não configurei corretamente aqui. Vamos lá. Então, ó, deixa eu só confirmar se está tudo certo aqui. Application, ok. Release, ok. Project Options. Provisionamento, ok. Ok. Alias Info. Tudo certo? Tudo certo. Vamos dar um ok aqui, ó. Qualquer tela você dá um ok. E deploy.
Mas vamos lá. Agora ele está sem estar assinado. Vai fazer a rotatividade aqui, ó, e passar para uma aplicação assinada. Vamos assinar agora. Assinou. Essa é a aplicação que a gente precisa subir para a loja agora. Então, vamos pegar a aplicação aí de novo. Pegar nosso PK. E agora vai. Nossa aplicação está enviada. Como é que funciona aqui agora? Ó, ela está enviada e está disponível em modo rascunho. Ok? Então, ó, vou voltar aqui para todos os apps e Hangout está aqui em modo rascunho. Então, vamos lá em Hangout. Olha, ó, ele não está me permitindo ainda publicar. Por quê? Falta a classificação YARC. Vamos lá fazer? Classificação de conteúdo. Aqui agora, ó, você responde algumas perguntas do Google. Vai colocar um endereço de e-mail válido. Aqui você determina qual é o tipo de aplicação sua. No meu caso, ele vai ser um, sei lá, o que vai ser. Outros é sempre bom, né? Então vamos lá. E aqui começam as perguntas. A seu aplicativo contém material violento? Não. Sexualidade? Não. Linguagem ofensiva? Não. Substância controlada? Não. Delphi é altamente recomendável. O seu app permite de maneira nativa que interagem, trocam meio com demais? Também não. Compartilha informação? Não. Na verdade, aqui, ó, compartilha localização física do usuário. Aqui já depende da sua aplicação verdadeiramente, tá? Comprar artigos? Não. Isso aqui, cara, é muito interessante essa parte de compra e venda pela loja, tá, gente? Existem 7 formas diferentes de monetização das suas aplicações. Então, é muito importante também você estudar isso. Eu andei estudando, a minha vontade é fazer, mas depois de ter apanhado tanto isso aqui, talvez eu grave vídeos e solte, se eu for realmente gravar vídeo, eu solte esses vídeos no YouTube. Eu fazer ao vivo, para mim, além de toda a tensão de saber se a internet vai aguentar. Então, apresenta símbolos, referência nazista? Não. Enfim, marcando não para todo mundo, você vai salvar o questionário e ele vai gerar a classificação YARC para você. Ó. Salvei o questionário, calcular a classificação. Ele vai me dizer que meu aplicativo é quase mongoloide, não tem nada, pô, é tranquilinho, beleza, tá tranquilo. Ó, então, 3 anos conseguiria manusear tudo isso, é liberado para 3 anos. Então, posso aplicar essa classificação, apliquei, tá aí, tudo pronto. Então, a partir de agora, a gente vem aqui falta esse pequeno detalhe aqui nas conformidades. Deixa eu achar ela aqui, ó. Acho que é aqui em preço de distribuição. E que você marca aqui embaixo que está dentro dos conformes com as diretrizes do Google e das leis americanas. Enfim, a partir de agora, a gente já pode publicar o aplicativo. Em termos de Delphi e Android, vocês viram que é muito fácil, tá? Obviamente, conhecer da plataforma faz toda a diferença. Você não pode simplesmente, eu programo em Delphi há muito tempo e achar que com isso vai ser a mesma coisa programar na plataforma Android. Tá? Então você tem comportamentos diferentes. A penetração do mercado mobile, que em 2013, por exemplo,
era de 53%, hoje ela é de 90% em 2015. Foi a última apuração feita pela Sociomantic. Tá? 79% do tráfego da internet hoje é gerado através de dispositivos móveis. Isso leva a gente a um conceito que lá nos Estados Unidos é chamado de mobile first, que diz o seguinte: se você está começando a desenvolver um projeto, pensa primeiro nesse projeto como mobile. Por quê? O tráfego de internet hoje é maior no mundo mobile do que em desktop, isso é um fato. E em termos de comportamento humano, o ser humano costuma olhar, em média, tá, o celular 150 vezes ao dia, aproximadamente 2 horas e 40 minutos, certo? Aí você tira aí o tempo que você passa dormindo, o tempo que você passa se alimentando, o tempo que você passa, sei lá, fazendo sua higiene e tal. Cara, olha a proporcionalidade do tempo que você passa olhando para a tela do celular. Alguns mais maldosos vão falar que a gente nem trabalha, só olha para o celular, não é isso? Mas, enfim. E em termos de mercado de mobile, de smartphone, esses dados são segundo o IDC, o Android detém 87%. 87,6%. Então, assim, por que o Landerson fala sempre de Android? Simples. Meu amigo, se eu não sei ao certo quem é meu cliente na outra ponta, se eu apontei a minha ferramenta para Android, tá, o meu conjunto universo é muito maior para ser atingido. Então eu tenho aí 87% do mercado é Android. Essa outra faixa aí, você tem a divisão entre iPhone, Windows Phone, o próprio Symbian e vários outros. Então vamos lá. Aí o gráfico, né, de evolução do market share ao longo dos tempos. Então aí a último posicionamento pelo IDC, né? O que eu falei já aí sobre conhecer a plataforma é fundamental. Então, estudar lá dentro do developerandroid.com, você estudar, você saber que o Android, você pode, por exemplo, comunicar um aplicativo com o outro, você não precisa chamar e tal, você pode... O Android ele é preparado para fazer isso. Essas aplicações, elas se comunicarem através de intents. Então, é estudar as intents, estudar o ciclo de vida do intent, o ciclo de vida de uma atividade. Isso é fundamental, essa parte de conhecimento da plataforma, porque isso vai desonerar a sua aplicação. Por exemplo, você não precisa fazer uma aplicação que vá carregar o teu web browser e fazer um mapa. Não, pega a sua aplicação e conversa com o mapa do Android. Ou seja, passa um intent para o mapa com a coordenada que você quer, com o endereço que você quer. Isso é tornar a sua aplicação mais usual. É você conhecer da plataforma, você explorar esses recursos da plataforma. Então é fundamental. Aí, por exemplo, esses dados só para provar, né, que a atualização ocorre aí de 7 em 7 dias. Essa é a atualização de setembro que eu tinha e que foi enviada junto com a palestra lá para a conference. Quais são os desafios nesse momento quando a gente fala do desenvolvimento Android com o Delphi? Nós tivemos um processo em que, mas o aplicativo fica grande. Cara, isso não é o problema. O tamanho da aplicação é o problema? Tem certeza? O Facebook, será que está em Delphi? Repare aí, ó, 145 megas. O Evernote, será que é Delphi? Aqui, ó, a aplicação que eu fiz em Delphi, ela tem 3 formulários, muita imagem, aquela aplicação da eConf. 31 megas, não é o problema. Aqui, ó, English Live, 27, será que é Delphi? Não é mais o problema. Os aparelhos hoje estão preparados para ter uma aplicação com um tamanho considerável. E não é mais o caso. Levando em consideração o seguinte: se você fizer uma programação coerente, uma programação que você cria objeto, destrui objeto, cria form, destrui form, uma aplicação que consiga se manter policiada, vamos tratar assim, que tudo que ela criar, que ela consumir, depois ela devolva,
a sua aplicação não vai ter problema de tamanho. Você vai criar tudo dinamicamente, vai finalizar, não vai ser um grande problema aí para você. A interface de usuário. Pô, lá na Conference eu não consegui, infelizmente, assistir a apresentação do Manuel Edésio inteira, mas quando eu cheguei ele estava apresentando alguns componentes e muito legal, dá um ar muito, mas muito profissional às suas aplicações. Inclusive lá eu vi um vídeo depois dele e o Mourão dizendo que vão fazer um curso sobre melhores práticas de interface de usuário e experiência do usuário. Cara, se esse curso vier, faça uma interface de usuário. Essas interfaces aí dos bancos, ó, do Bradesco, tá aqui, e do próprio Banco do Brasil, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Um layout ocupando meia tela, uma toolbar aqui, um botão, né? Esse botão vai carregar aí um multiview que vai abrir aqui, ó, um list box, os ícones aí do list box. Aqui são o quê? Um outro layout com circles, enfim, aqui pode ser um grid pane layout, com as imagens aqui sendo colocadas dentro de círculos também. Cara, interface de usuário é a sua criatividade. Tem um trabalho legal do Jonathan Souza no YouTube, em que o menino fez lá o material design, cara, em Delphi. Ele foi fazendo, acho que o vídeo dá 15 minutos. Bem legal o vídeo. Procura aí, material design com Delphi. Isso para mobile, né? Depois eu vi também uma tela em que o cara fez para desktop. Então, assim, se vier esse curso do Edésio, talvez eu esteja na turma com vocês, viu? Porque eu cheguei lá, fiquei escondidinho no cantinho, até alguém me descobriu lá e acabei tendo que responder uma pergunta lá na hora. Mas, assim, deve ter sido muito, mas muito top, porque eu cheguei bem no finalzinho e já fiquei assim, falei, pô, que legal. Então, eu acredito que ele tenha mostrado muito mais coisa que valeu a pena. Agora eu gostaria de falar sobre algumas dicas e cuidados aí, explorar os recursos da plataforma. O que isso quer dizer, Lanas? Isso quer dizer que se você tem um sensor de localização, não peça o usuário para digitar onde ele está, qual o endereço. Use o sensor, interage com o Google, com o Android, mandando a intente para o Google Maps e para o Google Maps te retornar através das coordenadas qual é o endereço. É você estar ali e não ter que sair da sua aplicação para chamar a câmera. Faça com que essa experiência para o usuário ela seja sentida de maneira suave, que não seja brusco para ele, que ele não fique chateado de estar na sua aplicação e falar assim, pô, tem que ir lá fora fazer isso. Não, então aproveita isso. Aproveita os recursos que a plataforma mobile te dá. Para quê? Para causar simplificações na vida do usuário. A aplicação móvel é isso. A aplicação móvel ela é feita para ter poucos cliques. Ela tem que ser muito objetiva. Ou seja, eu não posso fazer com que o usuário preencha um formulário gigantesco. Ele não vai usar a sua aplicação. Não vai ser confortável para ele preencher mais do que 2 campos. 3, sei lá. Obviamente, gente, quando eu dou esses números aí, é caso a caso. Talvez você tenha uma aplicação que seja um cadastro. E aí, meu irmão, vai ter que ser. Só que tenta fazer isso de maneira com que não seja chato, que se resolva em poucos toques, que seja simplificado para o cara estar usando. Os recursos aí de transição do FireMonkey, elas enriquecem muito, essas transições elas enriquecem muito, vamos botar assim, a interface da sua aplicação. Então, usa as transições com moderação. Usar sim, mas com moderação. Não vai fazer com o cara trocar de aba lá, o cara rodar 2 cambalhotas na tela para poder trocar. Não. Moderação, mas use. E vai dar uma gracinha, vamos botar assim, para a sua aplicação. Abusar também dos componentes de layout aí, o grid pane layout, enfim, do formato que você escolher a sua tela, monta ela, use os layouts para poder montá-la. Eles vão te dar aí a definição, ó, essa parte vai se comportar assim, vai se esticar, né, se alongar até tal ponto da tela, a outra vai funcionar de outro formato, enfim. Você consegue fazer isso com os layouts, então utilize.
Outro conselho, utilizar a herança visual sempre que possível. Por exemplo, cria um formulário que vai ter lá o deslizamento da tela quando você subir o teclado. Então, você não vai criar isso de novo. Utiliza a herança visual para isso. Cria um formulário que vai ter já o logo da empresa e tudo. Então, quando você for gerar o próximo formulário a partir dele, já vai carregar isso. Processamento na thread principal. Procura evitar isso. Você já deve ter passado pela experiência alguma vez de estar na aplicação móvel e clicar e dar lá a aplicação parou de responder. Né? Igual dá no Windows. Só que no mobile a aplicação fecha. Então fica atento a isso. Um recurso legal no mobile também, que eu tenho utilizado sempre quando eu não estou com uma aplicação que vai utilizar banco e eu preciso armazenar alguma coisa, que é o quê? Você usar o T-Save State, ou seja, o salvamento de estado. Então, você salva o estado da aplicação. Ah, isso está preenchido com esse dado, está preenchido com aquele dado. Beleza. Você não precisa fazer uma persistência disso no banco, pelo menos por enquanto, então, mas ele está salvo. Então, tem um post meu sobre usando o salvamento de estado. Façam isso. E, principalmente, gente, é a visão que mobile não é desktop. Então, não adianta você chegar numa tela de mobile e tentar fazer com que seja desktop. Eu me lembro que enquanto eu aguardava nas transições de palestras lá, uma pessoa, um rapaz me procurou e falou assim: Anderson, eu prestei atenção no que você falou, esses slides aqui foram na minha primeira palestra, e ele me procurou depois e falou assim: eu estou com um cliente que está me pedindo para mandar para ele não sei quantos 1000 registros. Não dá. Você não pode fazer isso. Ah, mas ele quer. Eu falei, beleza, não tem problema que ele queira os 1000. Ele não vai ler os 1000. Então, o que você faz no primeiro momento? Manda para ele um condensado. Manda quanto dá esses 1000? Aí ele me explicou que era um relatório de totalização, blá, blá, blá. Beleza. Faz aí esse processo. Manda primeiro um totalizado. Deu isso. Aí depois, se for um relatório em que você tem uma divisão regional, manda por região. Depois por cidade. Dá a opção a ele, por exemplo, de pegar os 10 maiores, os 10 menores. Dá a opção a ele, por exemplo, de usar uma faixa. Mas, enfim, você não pode deixar com que ele vá fazer uma busca de mobile trazendo milhares de registros. Inclusive, esse rapaz estava com uma aplicação muito evoluída e a reclamação dele ela se deu Anderson, depois de uma certa quantidade, alguns 1000 registros, ele passa a ter dificuldade de desenhar. Se não me engano, era um list view. Ele passa a ter dificuldade de desenhar o item. Eu falei, cara, mas 1000 registros na tela, ninguém vai rolar 1000 para baixo. Estou para te dizer que o cara não rola 10. Mas, enfim, o cliente queria, e a ideia que eu dei a ele, espero que um dia, se ele puder me localizar e dizer se deu certo, vai dividindo. Condensou lá, beleza, um período que você selecionou dá tanto. Ok, dá tanto? Dá. Quer analisar mais friamente? Quero. Quero por gerente de venda, ok. Então, beleza, o período por gerente de venda, aí deu 10 registros. E dali, quero por cliente, beleza, mas vamos pegar os 10 mais clientes primeiro? Ok. Aqui estão os 10 mais. Beleza, agora vamos olhar os 10 menos? Ok, está aqui, produtos mais vendidos, enfim. Vai entregando por partes, como diria Jack, né? Basicamente, pessoal, em termos de dica, era isso aqui. Nós vamos entrar lá no blog e, se tudo deu certo, já entrou no ar, eu estou tentando fazer nesse momento. A gente acabou de passar aí pela pesquisa do Rodrigo Mourão, né, que ele fez uma pesquisa para saber, em termos de conteúdo, o que a gente pode estar oferecendo, o que a comunidade está ansiando aí. E eu volto nesse momento, em abril de 2015, a gente fez do perfil do usuário Delphi. Então, nesse momento, a gente acaba de lançar aí uma atualização. Por que isso, gente? A gente tem visto o quanto que o engajamento da comunidade aumentou. Será que a gente tem, com todas essas ações da Embarcadero, alguma mudança no cenário,
da aquisição de novas versões. Então, assim, isso aqui, em 2 minutinhos você preenche tudo. Acredito que menos de 2, mas em 2 minutinhos você vai preencher aí a pesquisa. Espero que a gente tenha um novo desenho do processo aí como um todo. Code Rage. Então, dia 15 ao 17. Para quem não se recorda, o Code Rage é aquele evento que se estende o dia ali, entendeu? Então, desse ano aí, todas as inscrições vão ser 3 dias de Code Rage. 3 palestrantes brasileiros vão estar aí. O Kelver vai fazer um apanhado sobre FireDAC, explorando o FireDAC. César Romero vai fazer sobre criar uma API REST com Delphi REST Client Components. E o Vic vai fazer 2 palestras, se eu não me engano. Uma sobre Delphi Mobile, Android e Arduino, né? Delphi Mobile e Arduino. E a outra com C++ Builder. Então, a pesquisa que já está no ar, eu vou jogar ela muito em breve lá nas comunidades. Vale lembrar, tem um hangout bem legal do Mourão com o Wagner Landgraf sobre a TMS Aurelius, tá, gente? Basicamente é isso. Obrigado pelo carinho. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês com certeza participaram do meu pior hangout. Eu acredito que nada deve ser pior do que esse. A gente tende sempre a melhorar. Então, vocês hoje participaram do pior. Pode guardar aí na agenda de vocês, viu? Obrigadão.